Declaro aberta. Estamos aqui hoje para a apresentação para a audiência pública, para a apresentação do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, no âmbito da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. A Prefeitura ela já realizou a audiência pública para a apresentação do projeto deles, e hoje nós estamos aqui para poder apresentar a parte que cabe à Câmara Municipal, enquanto orçamento municipal, e essa peça de programação, que é uma peça um pouco mais ampla, que é o plano plurianual. Nós realizamos a confecção e o planejamento do plano plurianual e encaminhamos para a Prefeitura no prazo correto, e a Prefeitura coletou as nossas informações, inseriu no plano plurianual do município e também fez as audiências públicas dela. Para quem está ouvindo e poder entender um pouco mais sobre o assunto, o plano plurianual ele é um programa de médio prazo, em que se inicia no segundo ano da legislatura do mandatário, seja prefeito, governador ou presidente, e termina no primeiro ano do próximo mandato. Então, quando o prefeito é eleito, ele tem por obrigatoriedade de estar trabalhando e planejando todas as questões de planejamento político, seja na área de educação, saúde, saneamento, assistência social, e tudo isso daí ele vai colocar no plano plurianual. É uma peça de planejamento fundamental no campo municipal, no campo estadual, na esfera, né, nas esferas estaduais, federais e municipal. Porque é aí que o executivo ele vai priorizar o que ele teve como principal objetivo dele na campanha. Então é nessa peça de planejamento, que é o plano plurianual, que ele vislumbra todas o que ele teve prometendo aí durante a campanha, né? Então nós realizamos aí o plano plurianual e eu vou estar fazendo a explanação. Então hoje, como já foi falado, nós vamos apresentar como está organizado o planejamento do município de Serrana para os anos de 2026 a 29, 4 anos. E dentro dele o planejamento da Câmara Municipal e o orçamento do primeiro ano desse período, que é de 2026. A nossa estrutura é composta por 3 instrumentos. O PPA, que é o Plano Plurianual Anual, que é de planejamento de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei em que ela delimita quando há o orçamento, da forma como ele pode ser a questão das despesas de capital, e também se caso o município venha a passar por dificuldades, como que ele vai fazer a limitação de empenho, limitação das despesas. E então ela é sim uma lei muito importante para as peças de planejamento, porque ela faz uma ligação, na verdade ela traz um norte para a lei orçamentária. A lei orçamentária por si só, ela traz todas as despesas que estão dentro do município. Porém, a lei de diretrizes, ela vem falando como que as despesas elas vão sendo realizadas e em caso de não conseguir alcançar a arrecadação, como que o município deve estar fazendo a restrição dos empenhos, né? Fala a questão também das reservas de contingência. Então, a lei de diretrizes ela está mais nesse campo. E, por fim, a lei orçamentária anual, que é a lei que especifica cada despesa que o município vai executar. E também ela especifica a arrecadação que vai ser a base para essa despesa, né? Todo município ele tem já uma arrecadação, e o secretário de Finanças, quando ele assume ali essa posição, ele deve, por obrigação, pegar o balancete da Receita, verificar o que está sendo arrecadado, o que se arrecadou no exercício anterior,
e projetar essa arrecadação para o exercício seguinte e para os próximos exercícios. E dessa forma ele consegue estar desempenhando, estruturando as suas despesas, né? Fixando as suas despesas. Então ele estima a receita e fixa as despesas em cima da receita que ele trabalhou. Então o PPA do município define as grandes prioridades. O PPA da Câmara, ele detalha como o Poder Legislativo contribui com essas prioridades. A LOA mostra os valores exatos a serem aplicados em 2026. O PPA do município de Serrana organiza as ações em governos, do governo em programas, metas e indicadores para o período de 2026 a 2029. E a partir desse plano que serão construídas leis orçamentárias de cada ano. Dentro deste planejamento, há o espaço específico para o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal. Vale lembrar aqui que a Câmara Municipal é o órgão que faz a avaliação desse projeto de plano plurianual do Executivo e passa pelas comissões a análise de cada programação, de cada atividade, operação especial que o município elenca. Então, os vereadores que são os responsáveis por estar analisando e aprovando esse plano. E após a aprovação do plano plurianual, é aprovada também a lei de diretrizes e a lei orçamentária anual, por fim, que é a peça que vai viabilizar todo o desenvolvimento das despesas no ano seguinte. Dentro da estrutura do PPA da Câmara, nós temos, então, dois grandes programas, que seria o Corpo Legislativo, que visa garantir o funcionamento da atividade parlamentar, que é a fiscalização do Executivo. Dentre as metas físicas, nós temos as matérias legislativas analisadas, as normas jurídicas produzidas, as sessões ordinárias realizadas e as ações de publicidade institucional. Então, essas são exemplos de metas que são colocadas para mensurar como que esse programa está sendo executado. O custo estimado de 2026 a 2029 é de 6.180.000. E o outro programa que nós temos dentro do plano plurianual da Câmara Municipal é a Secretaria da Câmara. O objetivo é promover os meios administrativos, financeiros e estruturais para o Legislativo, seja pessoal, tecnologia, manutenção predial e capacitação, entre outras, né? As metas físicas são construção e benfeitoria no prédio legislativo, documentos administrativos processados, servidores capacitados, processos informatizados e transmissão online das sessões. Essas metas físicas, esses indicadores, eles são indicadores que balizam e é possível se avaliar se esse programa está sendo bem executado ou não. É muito importante, quando a gente está analisando o programa dentro do âmbito do Executivo Municipal, principalmente nas áreas da educação, da saúde, da assistência social, porque lá também os indicadores são muito, muito importantes. Eles trazem informações de quantas crianças devem ser atendidas, de quantas foram atendidas, né, de quanto que será gasto com cada programa, né. Eu estou só exemplificando para que fique mais claro que as pessoas que forem estar analisando esse plano plurianual da Prefeitura, que está sendo analisado também por esta Câmara, que possa ter uma ideia de como que funciona. E neste programa da Câmara, nós temos aí para o PPA todo, de 2026 a 2029, R$ 22.814.000, né? Somando, então, o PPA da Câmara, projeta um gasto de R$ 29.124.000 para o quadriênio, de 2026 a 2029. Dentro do PPA do município, o PPA da Câmara detalha de que forma o Legislativo vai atuar e quanto será necessário para investir para garantir o funcionamento das sessões ordinárias, extraordinárias e a produção legislativa, a fiscalização e a estrutura administrativa, inclusive as benfeitorias que nós vamos realizar ou que caso seja necessário realizar no prédio da Câmara. Isso significa que o orçamento da Câmara não é isolado. Ele é parte global do município e segue as mesmas diretrizes
de responsabilidade fiscal. A gente é um poder apartado, o município, dentro do município, o poder legislativo ele segue legislação e recebe o 12º, não está vinculado à gerência do executivo. Então, por isso que nós fazemos as nossas peças orçamentárias, gerimos as nossas despesas e temos também que estar prestando contas através das audiências públicas. A LOA de 2026 é a materialização ano a ano daquilo que foi projetado, planejado no PPA, que é o plano plurianual que nós acabamos de falar. Tudo que foi programado para o quadriênio começa de fato a aparecer na forma de dotações orçamentárias na lei orçamentária anual. O que significa isso? Que se nós projetamos aí os valores que nós tínhamos falado dentro do ano, as despesas elas só podem acontecer se elas estiverem elencadas dentro da lei orçamentária anual. Se não houver previsão orçamentária, a despesa não pode ser realizada nem pelo presidente da Câmara, nem pelo prefeito municipal. Então, é importante que tenha, sim, a previsão dentro dessa lei, né, porque se não houver a necessidade de que o prefeito encaminhe novo projeto de lei para a inclusão de um novo programa. Então, por isso a importância da LOA, porque ela delimita completamente a atuação dos órgãos. O valor global da lei orçamentária para 2026 é de 6.948.000. Nós temos aqui vencimentos e vantagens fixas da ação legislativa, do corpo legislativo, 1.285.000 e obrigações patronais de 260.000, dando um total de 1.445.000. Esse daqui é o custo de despesa com o pagamento dos subsídios dos vereadores e das obrigações patronais, né? Dentro desse programa, nós temos aquele programa que foi apresentado primeiro. O segundo programa é a manutenção da secretaria, construção do prédio legislativo. Na verdade, a construção já realizou, e aqui a gente prevê somente benfeitorias, que às vezes há necessidade de serem concluídas. Aqui nós deixamos somente 15.000 para essas benfeitorias. Despesa de pessoal, encargos, indenizações, auxílios, materiais de consumo, passagens com locomoção, despesas de viagens, serviços de terceiros, TI, telecomunicações, né, que seriam os nossos softwares de gerenciamento do poder público, de contabilidade pública, arrecadação, folha de pagamento, né, equipamentos e materiais permanentes. Na secretaria nós estimamos aí um total de 5.388.000 para o exercício. Então, o total geral do orçamento que nós temos é de 6.948.000. Então, traduzindo aqui, né, quando nós estamos ainda olhando para a LOA da Câmara Municipal, nós vemos que o corpo legislativo corresponde a 1.545.000, e enquanto que a secretaria consome 5.388 milhões. Isso não quer dizer que a Câmara vá gastar isso. Isso é uma projeção de gasto em que vai ser colocado em cada dotação dessas que eu tive explicando, seja pessoal, seja despesa com pessoal, seja despesa com material de consumo, seja despesas com outros serviços de terceiros, de pessoa jurídica, por exemplo, energia elétrica, né, ou equipamento e material permanente, compra de computadores, de impressoras que venham a ter que ser trocados. Então, aí cairia tudo dentro deste programa, né? Em resumo, né, o PPA do município mostra para onde que o executivo municipal, através do prefeito, quer traçar os seus planos, o seu projeto político, os seus programas políticos, desde na área de educação, saúde, assistência social, né, na área de infraestrutura. E o PPA da Câmara mostra de que forma o nosso legislativo vai contribuir com este caminho. Sim, fiscalizando. E a LOA de 2026 é o primeiro orçamento que coloca tudo isso na prática. Então, nós realizamos audiência pública justamente para dar transparência a esse planejamento e ouvir a população, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e de acordo com as prioridades da cidade.
Eu vou, não querendo ser muito repetitivo, mas acho que eu vou falar um pouquinho novamente sobre o PPA da Câmara. Então, o PPA da Câmara para o ano de 2026 foi projetado em agosto. Nós encaminhamos para a Prefeitura para poder fazer o PPA. E aí o valor inicial que a gente tinha visto, eu vou falar ele por valor anual, era de 6.780.000, e para 2027 o valor de 7.032.000, para 2028 o valor de 7.440.000 e para o ano de 2029 o valor de 7.872.000. Então, o plano plurianual ele demonstra como que a Câmara Municipal vai gastar, né? O quanto vai gastar, o quanto está prevendo gastar, né? Então, através desse é que nós desenhamos os programas, né, com as atividades e com as justificativas para que eles existam, né? Porque o recurso público ele deve ter essa previsão. Já a nossa LOA, como eu já disse, né, prevê o corpo legislativo vencimento de 1.285.000, obrigação patronal 260. Isso já é a nossa lei orçamentária para o ano de 2026, tá? Obras e instalações seriam benfeitorias na Câmara, que já foi realizada no valor de 15.000. Dentro da secretaria, nós temos um valor de 2.700.000 para vencimentos e vantagens fixas, obrigação patronal 200.000, indenização e restituição trabalhista 120.000, obrigação patronal 210.000, material de consumo 130.000, passagens e despesas com locomoção 80.000, outras despesas de contratos de terceirização 120.000, outros serviços de terceiras pessoa física 140.000, outros serviços de terceiras pessoas jurídicas 150.000, serviços de tecnologia da informação 220.000, auxílio alimentação 510.000, indenizações e restituições 450.000 e equipamento e material permanente 358.000, totalizando neste programa 5.388.000 e o orçamento anual da Câmara 6.948.000, ressaltando que essa despesa é o total que vai ser permitido à Câmara, ao Poder Legislativo, estar realizando de gasto. Normalmente a gente prevê dentro do que já está sendo realizado, né, dentro do que nós gastamos no ano de 2024, 2025, a gente projeta este gasto para 2026 com alguma outra projeção, por exemplo, a aquisição de um veículo, né? Então é dessa forma como a gente planeja a nossa lei orçamentária. Dentro do que nós tínhamos aí para falar sobre o plano plurianual e sobre a lei orçamentária e a lei de diretrizes, é esse o planejamento que a Câmara realizou. Hoje nós temos aí a presença de um público, né? Dá um minuto aí para ver se alguma pessoa que estiver nos ouvindo aqui, que tiver público presente, se tiver algum questionamento, alguma questão. Lembrando que a gente está apresentando da Câmara Municipal, porém, se o público presente tiver alguma dúvida acerca do orçamento que a Prefeitura fez, aí a gente vai estar registrando essa dúvida e repassando através das comissões ao Executivo. Passo a palavra aqui para o vereador Ticalão, que está presente aqui na audiência pública. Boa noite ao público presente. Quero aqui, em nome da Rosângela, cumprimentar todo o pessoal e dizer que é uma alegria estar recebendo vocês aqui. A todo o público de casa também que está acompanhando nós pela internet. E aqui o Osiel, o doutor Ivan, dizer que é muito importante quando você vê a participação da população. É um momento até da gente esclarecer algumas dúvidas, também receber alguma sugestão, né? Então, mais uma vez, quero aqui agradecer o público presente que está aqui. Tá bom? Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês gostariam de falar,
dispor o pessoal que está disposto para que seja encaminhado a proposta de vocês. Quer falar aqui? Vem cá falar aqui no microfone. Beleza? Bom, boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade, né? Meu nome é Samir, eu sou músico, professor e agente cultural aqui na cidade, no município, já há bastante tempo. E eu estou aqui hoje representando toda a classe artística e também um movimento cultural da cidade, vários movimentos culturais da cidade, que tem se reunido para fazer um movimento em prol de conscientizar a importância de ter recursos continuados no setor da cultura. Tá? Então, eu gostaria aqui, brevemente, de ler a Carta da Cultura, que foi redigida por esses vários artistas, agentes culturais e fomentadores de cultura do município. A gente redigiu uma carta proposta junto com um abaixo-assinado, junto com apoiadores, para mostrar que é um movimento popular, né? Então, gostaria aqui de pedir a permissão para poder ler, tá, joia, essa carta proposta. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Bom, a classe artística de Serrana, representada por músicos, atores, dançarinos, artistas plásticos, escritores, artesãos, profissionais de fotografia e audiovisual, produtores, agentes culturais, educadores e apoiadores, praticantes e demais simpatizantes das ferramentas culturais, vem através desta reivindicar recursos para a cultura de forma sistemática e continuada. Tendo em vista a alta demanda cultural do município e o grande potencial artístico que temos, é de suma importância que o poder público municipal se envolva de forma mais efetiva nos financiamentos e apoios necessários para o desenvolvimento de ações e projetos culturais em nossa cidade. Reconhecemos a grande melhoria que houve no setor cultural do município nos últimos anos, devido ao trabalho sério de bons profissionais e à participação constante e transparente tanto de artistas como dos funcionários públicos também. Mas chega um momento que, para dar continuidade e seguir com as melhorias no setor, é primordial que aconteça mais investimentos e recursos financeiros sejam disponibilizados. As leis de incentivo federal, como a Política Nacional Aldir Blanc, entre outras, são importantíssimos para o desenvolvimento da cultura, mas não são suficientes para a demanda do município. Lembrando que estas leis foram criadas para encurtar o caminho entre o projeto do artista e o recurso federal, e muitas vezes acabam sendo utilizados para a própria manutenção de projetos da secretaria do município, o que também é importante, mas gera mais concorrência para esses recursos. Muitos projetos importantes e realizações que já acontecem na cidade acabam ficando de fora destes financiamentos por lei de incentivo, devido à grande concorrência. Os poucos valores disponíveis, e às vezes até por falta de trâmites burocráticos, como certidões, comprovações legais, etc. Portanto, uma maior participação por parte do poder público municipal se faz necessário, tanto para a manutenção das atuais ferramentas, como para o fomento de novas iniciativas culturais da cidade. Bom, vamos lá, eu queria rapidamente explicar um pouco, né, do que se trata aqui. O que acontece, gente, é que, assim, não é novidade para a gente que não existe uma porcentagem definida, ainda hoje, para uma secretaria de cultura. Aliás, não existe uma secretaria de cultura na cidade, né? A gente tem um diretor de cultura, está dentro lá da secretaria de esporte, lazer, tudo, mas os recursos são muito limitados. A gente não tem uma fração do orçamento público destinado para a cultura. Então, hoje, o município fica praticamente só contando com os recursos das leis de incentivo. E, assim, importantíssimo, está sendo feito um trabalho, sim, o diretor de cultura está envolvido diretamente com os agentes culturais, houve uma evolução muito grande. Mas ele também chega num ponto que fica engessado por essas questões de recursos. E as leis de incentivo, elas são limitadas.
Porque as leis de incentivo, por exemplo, a Dir Blanc, a Paulo Gustavo, que teve há uns anos atrás, ela já vem pré-determinada conforme o tamanho da população. Então, para vocês terem uma ideia, esse último ano, a Dir Blanc, ela teve, se eu não estou enganado, acho que 48 projetos inscritos. Os recursos conseguiu financiar apenas 19. Então, para vocês entenderem, parte desse recurso está tendo que financiar projetos que são super importantes, mas que já se tornaram projetos do município, da secretaria. Como, por exemplo, a Tardezinha Cultural, a Feira Noturna, que são ótimos projetos, importantíssimos, tem know-how, entendeu? Então, é óbvio que esses projetos vão ganhar os editais, né? Porque ele tem histórico, tem demonstrativo. Mas acaba acontecendo uma disputa injusta, concorda? Que a lei federal que foi criada para justamente encurtar essa distância entre o fomento que vem do recurso federal e o artista que está escrevendo seu próprio projeto, muitos estão ficando de fora, porque tem que englobar todos os projetos do município. Então, o que a gente está exigindo com esse manifesto, com essa carta de cultura, é para que o município se atente a isso e tente criar recursos continuados e sistemáticos. Um fundo de cultura, por exemplo, tem que ter um recurso anual, da mesma forma como nós temos que ter um calendário anual de eventos culturais, de ações culturais da cidade, né? Então, para isso que a gente se organizou como um movimento, né? Artistas, produtores, né? E simpatizantes, né? E lembrando, gente, que quando a gente fala de ações culturais, nós estamos falando dos alicerces da sociedade, né? Está envolvido nisso daqui educação, saúde, bem-estar social, né? Então, nós não estamos falando de um luxo para pessoas, não. Estamos falando de necessidades básicas, né? Cultura também tem que estar nesse parâmetro, nesse conceito da cesta básica do cidadão. Então, por conta disso, a gente veio expor esse manifesto, né? Tentando trazer ao poder público essa visão da importância desses recursos continuados. É isso. Samir, obrigado pelo questionamento. Nós vamos levar para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu gostaria, inclusive, se puder entregar uma cópia dessa reivindicação, porque, de fato, né, a Prefeitura, praticamente na divisão da cultura, o recurso é bem limitado e praticamente tem esse andamento através de recurso de fora, não é recurso do Tesouro, né? Uhum. Mas a gente vai levar, está aberto para os vereadores propor emendas ao orçamento e, inclusive, emendas impositivas, que é a própria Câmara, através dos vereadores, que fazem essas indicações. E nós vamos levar para eles e para as comissões esse questionamento. E aí, se você puder deixar uma cópia com a gente, pra gente. Pode vir aqui. E obrigado, viu? Parabéns, Samir, por estar presente aqui. Obrigado. Viu? Dona Lenice, tudo bom, Dona Lenice? Não, é porque na realidade houve a transmissão, fica registrado, tá? É só lembrar que a apresentação do projeto de lei hoje é do projeto de lei da Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal, através dos vereadores, também exerce a fiscalização e a análise da lei orçamentária da Prefeitura, né? Propondo alteração, questionando os secretários. Então, nesse sentido, é muito importante e válida realmente a manifestação, né, da classe cultural para poder fazer o pedido, né? O Rogério, se quiser, pode, por favor. Ô Samir, qual que é o nome completo? Rodarte. Depois eu vou pegar seu contato, tá? Também. Boa noite a todos os presentes, ao pessoal da audiência, o vereador Ticalão, o único vereador presente aqui nessa noite.
Agradecer o carinho, o respeito com a população, viu, Ticalão? E aos presentes aqui. Eu queria fazer uma pergunta. O Ziel colocou aí, os vereadores podem... Como é, na prática, não sei se é o Ziel que me responde ou o doutor Ivan, na prática, como é que funciona agora? A prefeitura já fez a audiência dela, os vereadores há tempo hábil para propor remanejamento do orçamento, porque do jeito que está lá, que a gente observou por alto, porque a gente também não teve acesso à LOA completa, à Lei Orçamentária Anual completa, os recursos, onde estão sendo investidos, aplicados, e se há possibilidade de remanejamento. É uma das perguntas. Agora, a outra pergunta é a questão que eu vi lá. O município, o prefeito tem autonomia, liberdade para remanejar 15% do orçamento? 15% é muito recurso para ficar na mão do prefeito, do executivo, não vamos colocar o prefeito, do executivo, para que ele use a seu bel prazer, sem sequer ter programas, igual o Samir colocou aqui na área de cultura, na área de meio ambiente também não consta nada, e outras áreas. E está cheio, está repleto de recursos destinados a pessoas jurídicas e terceiros. E a gente não tem acesso a que isso. Se a prefeitura está sobrecarregada de funcionário, está sobrecarregada de cargo de comissão, está sobrecarregada de pessoal, como é que tem tanta contratação de terceiros? É isso que a gente precisava saber. São 2 pontos. A questão de 15% para remanejamento, eu não sei o termo exato, doutor Ivan, mas eu acho muito recurso. A Câmara tinha que ser mais atenta a isso, embora a 99% da Câmara eu sei que é base do prefeito, mas é um desrespeito com essa casa, deixar todo esse recurso para o Executivo, ao bel prazer do Executivo, sem que passe por essa casa de lei para acompanhar a execução desse recurso. É esse que eu queria deixar registrado. Rogério, obrigado pelo seu questionamento. Sim, a possibilidade do prefeito de fazer essa suplementação por meio de decreto, ele atinge um limite de 15%. Normalmente, o prefeito, para fazer qualquer tipo de remanejamento, abertura de crédito suplementar, ele utiliza via Câmara, né? Ele não faz normalmente por meio de decreto, mesmo tendo essa margem. Principalmente, às vezes, pela relevância do objeto, ele encaminha projeto de lei, então passa pela Câmara. Mas ele tem essa autonomia de fazer o remanejamento de até 15%. Só complementando. Ele tem essa autonomia porque foi destinado a ele, mas a Câmara pode rever esse percentual, não pode? Sim. Já tem aproximadamente, uns 4 anos mais ou menos que chegou nesse percentual, que normalmente é de 10% a 15%, que a gente considera que seria razoável essa movimentação, que ele poderia fazer por meio de decreto. As câmaras, eles normalmente da região, eles mantêm esse percentual. Outro questionamento foi sobre... Sim. Tá. A Prefeitura já realizou a apresentação da LOA e da LDO, né, por parte do orçamento da Prefeitura, né, sobre as receitas, né, a expectativa de receita e as despesas. Agora, nessa oportunidade, o Osiel apresentou o orçamento da Câmara, mas os vereadores têm a oportunidade, ainda está aberto para eles, para propor emenda ao orçamento do município sem nenhum problema. Não é porque já foi feito que não pode ser. Nós está aberto para os vereadores, para a população fazer qualquer tipo de questionamento, trazer propostas até praticamente próximo da data de votação, que está previsto para a primeira terça-feira de dezembro, que vai ser a data de votação. Então, assim, a gente não estipulou uma data certa para coletar, né? Se tiver alguma proposta que for viável e do ponto de vista técnico for possível, a Câmara pode sim fazer essa alteração, propor. Só mais uma questão, Ivan. Você fala que a população pode enviar, de que forma? Qual mecanismo que a população participa nesse sentido? Já que essa audiência foi realizada e poucas pessoas ficam sabendo. Sim, houve de fato a divulgação, né? Mas
reivindicações pode ser feito por escrito, pode ser encaminhado para o site da Câmara, os meios de comunicação, inclusive por telefone. A questão da audiência de hoje, da execução orçamentária da Câmara, a gente sempre, eu não estou aqui para defender a Câmara, né? Eu já fui diretor aqui, eu sei como é que funciona. A Câmara sempre procurou executar da melhor forma possível, tanto é que ao final de cada ano, a Câmara devolve parte do 10º grande para o município. Inclusive já salvou o município de cumprir 13º, cumprir obrigações, isso graças à devolução da Câmara, que fez uma execução responsável e sustentável durante um ano, e sobrou recursos para que devolvesse ao município. Por isso que a gente registra aqui, o Samir trouxe uma pauta importantíssima. Importante, né? E a gente quer isso, que o orçamento, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, o orçamento, o cobertor é curto. Então, se a gente não executar da melhor forma, conversar com a sociedade, com participação da sociedade, porque é a sociedade que sabe onde dói. O Samir colocou muito bem aqui a importância da cultura diante da sociedade. Esse é um dos pontos. E aí a gente vai, se a gente abrir, nós vamos discutir vários outros. Então, eu queria agradecer a oportunidade da gente poder se manifestar dentro da audiência pública da Câmara Municipal, que nos proporcionou isso. Muito obrigado. Obrigado você pela participação. Se tiver qualquer questionamento, pode utilizar os meios de comunicação da Câmara, pelo site, por meio de telefone, até o contato direto com o vereador, e encaminhar essas sugestões, críticas. O canal está aberto para essa comunicação com a população. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia. Boa noite ao público presente, né? Quero parabenizar o Samir, porque até eu acho que foi o Rogerinho que questionou que só estava um vereador, né? Às vezes a gente também tem problema de saúde e a gente precisa também cuidar da nossa saúde. Eu estou passando por um momento difícil, mas eu confio muito na misericórdia de Deus e eu vou vencer. Mas eu estava participando online. Aí eu vi a fala do Samir. Parabéns, tá? Eu acho que a audiência pública é para vir aqui colocar, sim, a necessidade da nossa cidade, tá? Eu me preocupo muito, o doutor Ivan Comoziel, hoje de Calão, conhecendo um pouquinho a Lúcia mais de perto aqui no Legislativo, né, de Calão, sabe o quanto a gente se preocupa, principalmente na questão da cultura, viu, Samir? A minha preocupação agora recente, não recente, há muito tempo a gente briga muito com a questão com a nossa banda, né? Com a nossa banda orquestra. Então, assim, a gente vem daqui, vem dali, vem brigando. E aí, quando você falou na cultura, eu falei, não, eu tenho que ir na Câmara. Eu preciso ir lá. Eu cheguei que você tinha acabado de sair. Então, quero te parabenizar, não te conhecia, tá? Parabéns. É muito importante porque o doutor Ivan sabe que eu cutuco mesmo. Aqui nesta casa, eu venho assim participando do plano plurianual, dentro da moradia, dentro do ITBI. São leis de minha autoria que a gente briga por esse município. Então, assim, eu quero te parabenizar, não só você, todos que aqui estão, porque é importantíssimo vir buscar esse reconhecimento, esse momento que a cidade está aí mostrando para a população o que precisa estar fazendo desenvolvimento para essa cidade, tá bom? Me ponho à disposição, tá? Porque a gente tem, assim, alguns compromissos com algumas entidades, sim. Estou muito, assim, junto com a Orquestra Sinfônica Municipal nossa. Estou aí mandando um X para que ela possa continuar esse trabalho bonito que nós temos na nossa cidade, que é 30 anos, né? Então, assim, o Samir e todos que aqui estão, eu sei que eu já dei um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e vem junto com o seu Valdez,
para que a gente continue esse trabalho lindo, porque quantos nossos jovens a nossa orquestra tirou do mundo das drogas, que foi 30 anos. Então, hoje nós temos músico, como você colocou, está até fora do Brasil, inclusive o filho da nossa companheira aqui, ó, que está aqui, né, está lá longe, né? Então, assim, é importante o investimento, sim, na cultura. Então, eu gostaria de estar à disposição. Eu não sei quanto que, de repente, a gente possa estar ajudando, mas, de repente, dá para dar um pouquinho, sim. Vocês têm CNPJ desse movimento da cultura? Fora a prefeitura, eu estou falando. Pode ficar de pé, vem aqui. É importante fazer essas perguntas, né? Sim. Na verdade, eu vim representar vários movimentos, né, culturais dentro do município aqui. E sim, a gente já tem alguns, alguns desses movimentos já com CNPJ, outros que ainda estão no processo de legalização ainda do CNPJ. Mas assim, deixar claro que a gente vem aqui acima de tudo. Liga o microfone. Mais perto? Tá ligado? Tá. Acima de tudo, mostrar a importância da pauta da cultura está no plano orçamentário, né? Porque assim a gente entende e como é importante a Câmara destinar recursos, destinar os fundos para projetos específicos, mas mais importante que isso seria constar um plano orçamentário que, independente do Poder Executivo que esteja eleito, vai ter um trabalho continuado. A gente vai saber que vai ter um recurso para se trabalhar, porque os artistas continuam. Eu moro minha vida inteira em Serrana. Eu moro em Serrana a minha vida toda, quase 50 anos de idade. Estou pelo menos há 30 trabalhando com cultura, né, aqui na cidade. E, enfim, a gente sempre está dependendo assim dessa, né, de doações, né? E assim são importantíssimas. Só que mais importante que isso é a gente saber que tem já num plano orçamentário um valor destinado para se trabalhar. Independente dos secretários que esteja, das secretarias que esteja, a gente sabe que vai ter um recurso para se trabalhar. Né? Então, é isso que a gente... É a principal preocupação desse movimento hoje da Carta da Cultura que a gente tem Mas só aproveitando, doutor Ivan de Calão, todos vocês, eu acho que eu escutei você falando na sua fala que nós não temos a secretaria, né? Nós não temos os departamentos, né? Hoje existe diretoria de cultura, sim, dentro do departamento de esporte, lazer e bem-estar tem a divisão da cultura, de cultura que inclusive assim vem fazendo um ótimo trabalho. Eu posso falar que assim, eu venho colocando projetos na cidade em funcionamento já há bastante tempo, e essa atual diretoria de cultura tem ajudado muito a gente com os processos, com as implantações dos editais, né? Eu já fui parecerista dos editais de outros municípios, sei como funciona bem essa questão da implantação do edital dentro do município. E tenho colaborado também com a atual diretor de cultura aqui para os editais que têm sido feitos na cidade. Então, por conta disso, que a gente traz essa importância. Que eu falei, a gente teve esse ano, por exemplo, na Dir Blanc, 48 projetos inscritos. O recurso conseguiu contemplar apenas 19. Entendeu? Que eu falo, é extremamente importante os fundos de cultura, as leis de incentivo de cultura, mas a gente precisa conseguir fazer com que chegue em mais projetos, e para isso acontecer é importante ter esse recurso já oriundo do plano orçamentário. Por quê? Porque tem muitos projetos que viraram projetos já municipais. Vou dar um exemplo prático para vocês. Tardezinha Cultural, a Feira Noturna, são projetos ótimos, maravilhosos, que começaram como projetos individuais, né, participando desses editais de lei de incentivo, e hoje eles foram abraçados pelo município. É ótimo, isso tem que continuar acontecendo.
Só que é importante ter esse recurso continuado para a manutenção para que esses projetos continuem acontecendo e quando vier o recurso da lei de incentivo, ele está totalmente disponível para chegar na ponta, que é os projetos dos artistas. Entendeu? Então, acaba acontecendo uma concorrência por falta desse recurso, dessa falta da cultura estar presente no orçamento, acaba acontecendo essa, né, essa concorrência desleal, né, vamos dizer assim. A cultura competindo, secretaria competindo com o artista, o que né, não faz muito sentido, né? Pra gente, então... Eu acho que o doutor Ivan está aqui, viu, Dicalão? Já vamos entrar com requerimento pedindo, viu? Porque doutor praticamente Ivan. o recurso que está previsto para a divisão da cultura é básico do básico, né? Praticamente para manutenção. Não tem previsão para, por exemplo, para esses incentivos. Normalmente é com recurso externo, né? Então, merece sim uma atenção essa pasta. Se a gente contar que existe a manutenção da cultura, existe funcionar, a gente tem uma autarquia no município, que é a Fundação Cultural, que o município, né, ajuda também, contribui e tudo mais. Então, já existe uma manutenção que já consome recursos. Então, se a gente ficar consumindo ainda esses recursos com os projetos que foram abraçados pelo município, vai diminuindo cada vez mais o recurso que vai chegar no projeto do artista. E é o que eu falei, e existe um potencial, tá, gente? A gente fez um levantamento, até eu ajudei o Paulinho, que é o diretor de cultura da cidade, a gente fez um mapeamento já há anos, a gente vem fazendo um mapeamento do panorama cultural da cidade. A quantidade de artistas, a quantidade de produtores culturais, dos eventos e tudo mais. Então, a diretoria tem uma boa noção do que está fazendo, do que tem para atender, né? E do potencial que tem o município. Porque, gente, Serrana, parece que não, mas ela é reconhecida na região toda como um polo cultural. A gente tem movimentos que acontecem aqui, por exemplo, da música autoral, que nem Ribeirão Preto tem. Os artistas de Ribeirão Preto reconhecem a gente Serrana aqui como um forte polo cultural, de realização cultural. Sim. E de contracultura também, né? Contracultura no sentido assim, movimentos que surgiram por si só e que se projetaram por si só, sem recursos. Então, a gente tem que aproveitar esse potencial. E se a gente tem recursos continuados para poder trabalhar isso, Serrana só tem a ganhar. É como investir em futuros atletas, né? A gente tá falando de investir em artistas não para criar mais entretenimento, não, mas para melhorar a formação do cidadão, né? Para criar melhor qualidade de vida, melhor opção de lazer para as pessoas do município. Enfim, cultura não é só uma questão não é um luxo, né? Não é uma coisa só para a gente se gabar, teve um evento na cidade. Não, isso não é um departamento de evento. Nós estamos falando de cultura mesmo, de trabalhar conceitos de formação das pessoas. Bom, eu te agradeço, tá? Eu acho assim, o doutor Ivan está aqui, junto com o Dicalão, nós vamos fazer um requerimento já pedindo essa ampliação, né, essa ampliação, tá? E também, como você deixou já um manifesto aqui, você deixou? Sim, deixei. Eu e o Dicalão podemos também entrar, Dicalão, já para o plano plurianual, né, doutor? Dá para já tirar um pouquinho lá do gabinete, ir fuçando e achar onde tem que chegar, tá bom? Ótimo. Eu vou estar junto aqui com o Dicalão, com o doutor e o Oziel, a gente vai achar, né, Oziel? Ele é bom, viu? Quando você fala da cultura, eu fico admirada, porque o doutor Ivan sabe, eu sempre pedi assim, olha essa menina, dança a dança do ventre, não só isso, outras danças, qual eu acho que tem que andar para o município, tem que vir na Praça da Bíblia, tem que vir na Praça do Cruzeiro, sabe? Eu acho que tem que desvincular de lá, tem que andar.
levar essa coisa linda que nós temos para os bairros. E é lá que precisa do balé, é lá que precisa das meninas lá dançar, porque é lá que o povo senta nas praças e vai ver todos esses eventos lindos que Serrana tem. Então, assim, eu pego bastante no pé, né? Assim, mas vamos estar conversando. Para você ter uma noção, um dos focos do último edital de cultura que teve no município, que foi com o recurso da Dir Blanc, foi a descentralização cultural. Então, isso já vem acontecendo. Né? Esse ano, o Peu, a Neuza, que está aqui, todos nós fizemos projetos esse ano rodando todos os bairros da cidade. Né? Coisa bonita. Isso já é uma coisa que consta até nas bases dos editais que são formados hoje. Né? Mas é o que eu falo, olha quantos projetos não ficaram de fora por conta de recurso. Então, o que eu falei, às vezes não consegue nem aparecer, não aparece para toda a população o que está acontecendo, por ainda ser muito pingado, ser muito pouco. Que eu falei, se de 19 projetos que foram aprovados esse ano, a gente conseguisse aprovar 40, tinham 48 inscritos. Olha aí, tá vendo? Talvez essa visibilidade teria sido muito maior. A gente poderia estar aqui hoje discutindo, nossa, como a repercussão positiva e como poderia ampliar mais ainda. Então, a proposta é essa. O pouco que tem sido realizado, tem sido bem realizado aqui em Serrana e um potencial gigantesco para isso ampliar e, enfim, e trazer benefício para todo o município, né? Parabéns, viu? Vocês podem contar, de Calão, o doutor Iosiel está aí para nos ajudar, tá bom? Muito obrigado. Desculpa de eu ter chegado atrasado, é que eu estou com um probleminha de saúde aí de uma coluna que está feio, né? Mas dá para andar. Mas Tudo eu bem. cheguei atrasado. Muito obrigado mais uma vez pelo Parabéns espaço. aí. Mais uma vez, parabéns, Samir, né? Você que está aí. Doutor Ivan, tenho certeza que ele já vai fazer requerimento. E dizer como o Rogério falou, um pouco só rapidinho, o Rogério falou do meio ambiente, a gente também já está articulando para montar aí, já montou o Condema, estamos articulando, tá bom? Estamos aí tentando devagarzinho criar, fazer que as políticas públicas cheguem na ponta aí. Sim. Levante, vai ali. Inclusive já cobrei, tá? Eles estão lá tentando para ver se monta o fundo, porque o fundo é muito importante. Para que o recurso não só via as nossas emendas impositivas, mas até via fundos perdidos para que esse recurso chegue lá, para que a gente possa continuar fazendo política pública aí. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. Ô Rogerinho, bem rapidinho, é assim, quando você falou na questão ambiental, eu tenho assim um projeto desde 2001,
Rogério, até para pessoal que está acompanhando online, se você puder falar no microfone, a Lúcia também, porque o pessoal não ouve daqui. Senta aí. Tranquilo. Agradeço, Ivan. É que eu já falei, eu não queria ficar polemizando aqui, mas assim, ó, a vereadora colocou a dificuldade, às vezes, que vocês têm, a Câmara tem, né, com tantas demandas no dia a dia. Então, eu estou colocando, não estou aqui falando em nome de ninguém, mas estou falando como um cidadão, que já participou de várias situações, entendeu? Mas assim, ó, os interessados, seja na área de cultura, seja na área de esporte, seja na área social, tem tanta gente que faz trabalho social aí, são pessoas abnegadas, são pessoas que deixam os seus afazeres, coisas pessoais, às vezes gastam dinheiro do próprio bolso para poder executar. Então essas pessoas fazem por amor. E quem faz por amor, você pode ver que o recurso multiplica. Porque às vezes o poder público vai lá, faz um evento, faz uma situação, dá pouca gente, aquilo não ramifica, aquilo não traz resultado futuro. E você vê que os meninos começaram numa área praticamente abandonada, que estava lá ociosa, cheio de entulho, eles foram lá, limparam, iniciativa própria, olha quanta coisa nasceu dali, do ponto de vista cultural. E a gente for ver, o Ticalão trouxe aqui o deputado lá, que foi lá com o Jean. Gente, o Jean dava aula em praça, o Jean foi participar de torneio, o pessoal das outras cidades, eu sei, Ticalão, porque eu acompanhei o Jean no início. O Jean me contava, eu chegava lá, o pessoal com bolsa, vou falar a marca aqui, de Gatorade, disso, daquilo, ele tinha que pegar uma garrafa escondidinha lá, pegar água na torneira lá do ginásio de esporte, água quente, para os meninos dele tomar, e ele voltava para cá com troféu, com taça, com vitória, e assim foram muitos. Vocês lembram daquele menino que fazia dança de rua, que ensaiava no velório? Esqueci o nome, Joanilson, esqueci o nome dele. Nós juntamos uma vez, fizemos uma rifa de bicicleta para eles disputar lá em Santa Catarina, que tem um evento de dança lá. Você entendeu? Então, a população está aí, eles estão produzindo. A gente precisa trazer esse recurso para eles. Às vezes não é só recurso financeiro, é estrutura, é apoio, é base. A Lúcia falou do CNPJ. É justamente, Lúcia, o contrário do que o Samir está falando. O Samir quer política pública, se um fundo que possa abarcar. De repente, tem um pessoal que dança, que faz, que constrói, que executa, e não tem o CNPJ. Vamos sentar com eles, organizar, dar oportunidade para eles. Nós temos lá os meninos da capoeira, até o João, né? Ô João, quem que é esse menino da capoeira lá, o Alex? Que foi lá, né, Rosana, que você convidou, que foi lá na Fundação Cultural. Menino dá aula lá num beco de rua. Ele construiu o prédio, está lá com 30 crianças. Então, assim, nós temos Serrana pipoca. Pipoca cultura, pipoca esporte, pipoca... Serrana é demais, entendeu? O solo aqui é fértil. Então, a gente está assim, ó, pedindo para que o executivo, o legislativo, o executivo, os gestores, quem é das pastas, olhem para isso. Tem esse olhar. Preste atenção nessa carta que o Samir escreveu. O Samir não, o Samir foi só portador. Que o grupo de cultura escreveu. Eles estão representando um grupo, um setor da sociedade. Olhem para isso com carinho, com amor, entendeu? O que nós podemos fazer em cima disso? Aí, Lúcia, não é difícil, é trabalhoso. Porque difícil é a doença. É trabalhoso, vamos trabalhar, vamos para cima. Obrigado, gente. Tá certo, Rogério, obrigado pela participação. É de fato uma questão muito importante para o nosso município, é que artista aqui, como você disse, né, tem bastante, com muito talento, e merece sim um cuidado maior e investimento para melhorar a estrutura. Tá certo, obrigado. Alguém? Mais uma vez agradecer a presença de todos que estão aqui, da vereadora Lúcia e de vocês, e dizer que vocês estão convidados para participar de mais sessões, pessoal. A gente fica feliz quando vê pessoas como vocês na sessão para trazer
ajudar a participar. Eu acho que todos os governos precisam ser participativos. E quando traz essa mensagem de participação da população é muito importante. Tá bom? Obrigado a vocês por estar aqui presente. Novamente a Câmara agradece a participação e enfatiza realmente a importância da manifestação da população, que é esse o objetivo que a Câmara busca. Os vereadores, todos eles estão atentos aí a essa necessidade e trabalham em cima disso daí. A Câmara agradece e declara encerrada essa audiência pública.